Pronto, podemos começar. Boa tarde novamente. Boa tarde. Hoje, dia 9 de abril de 2021, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Essa é a segunda aula dessa disciplina. O curso técnico em informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, eu já antes da gente dar sequência no conteúdo, eu vou fazer alguns rápidos comentários sobre o que nós fizemos na primeira aula, para dar uma relembrada, porque nós tivemos um feriadão aí no meio do caminho, e tem já muito tempo da nossa primeira aula. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente dar uma repassada rápida em cima do que nós fizemos na primeira aula. Bom, só um segundo. Bom, então vamos dar uma recapitulada rápida do que fizemos e do que faremos nessa disciplina. A disciplina de Linguagem de Programação 1, nós estudamos a linguagem de programação PHP. Essa linguagem de programação é uma linguagem de programação para o ambiente web. E para implementar esses exemplos e fazer os exemplos aqui da disciplina, nós estamos usando uma conta no Data Center. Essa conta é uma conta lá no site sqlweb.com.br, e nessa conta, nesse Data Center, eu estou disponibilizando um usuário e senha para cada aluno que faz a disciplina, para que vocês possam reproduzir, cada um nas suas respectivas contas, os mesmos códigos, os mesmos exemplos que eu demonstro para vocês aqui nas nossas aulas. Eu faço isso usando o meu usuário prof, e eu tenho aqui então o domínio prof.sqlweb.com.br. Cada um de vocês faz na conta que eu estou disponibilizando, e cada um de vocês tem aí o domínio próprio para fazer essas atividades. Na aula passada eu comentei um pouquinho da estrutura desse sistema essa tecnologia que a gente usa. Na aula passada eu usei uma imagem um pouco diferente dessa, mas o conceito é exatamente o mesmo. Eu não achei aqui a imagem que eu usei na semana passada, mas tudo bem, isso não é relevante. Essa imagem aqui explica exatamente a mesma coisa. Esse
monitor aqui representa um internauta. Esse cara está na internet usando qualquer tipo de computador e ele faz um acesso ao seu site, faz uma requisição através da URL. Quando ele digita o endereço lá no browser, ele faz uma requisição ao seu site. No nosso caso, no data center que nós estamos usando, quem atende essa requisição do internauta é um software chamado Apache, que é um software usado para essa finalidade, né, para disponibilizar páginas na internet. O Apache, por sua vez, tem a capacidade de identificar o que é trecho de código programação PHP, e aí, de antemão, eu já vou usar aqui os exemplos que nós fizemos na primeira aula, usando aqui dentro da nossa conta no Data Center a opção de gerenciador de arquivos. E aqui nós temos acesso nessa parte, aqui na realidade é um link, né? Quando eu clico nesse público HTML, eu vou aqui para dentro, onde eu tenho aqui os exemplos que nós fizemos na primeira aula. Fizemos o exemplo 1, o exemplo 2, e o exemplo 2 que recebe os dados aqui. Colocamos também um arquivo index.html. Ou seja, esses arquivos aqui, eles estão armazenados numa pasta chamada public.html lá do servidor. Esses arquivos são gerenciados principalmente pelo Apache, que, ao identificar, vou pegar aqui, por exemplo, o exemplo 2.php, botão direito, editar em uma nova aba. Aqui tem um trecho de um código. Mas esse aqui não tem nada de PHP, eu vou pegar um outro. Esse segundo aqui tem. Esse aqui é só PHP, né? Então, eu vou pegar o primeiro aqui, ó. Bom, o Apache, o que ele faz? Aquele arquivo que foi solicitado pelo internauta, o Apache tem a capacidade de analisar se, dentro desse arquivo que foi solicitado, nesse caso aqui é o ex1.php, se tem essa instrução menor interrogação PHP, o Apache sabe que a partir daqui ele não tem competência para processar esse código até o ponto onde está interrogação maior. Então, o Apache sabe que esse trecho de código ele não tem competência, não tem condição de processar isso. Então, o Apache repassa esse trecho de código para o PHP. O PHP faz o processamento e, se for o caso, devolve informação para o Apache para que o Apache possa colocar junto com o restante das informações para devolver para o internauta. Então, aqui nesse exemplo, ó, isso aqui o Apache já vai devolver para o internauta, isso aqui também. No meio, exatamente nesse ponto, onde tem trecho de programação PHP, se o PHP devolve alguma informação, o Apache coloca exatamente aqui no trecho, na ordem que foi repassada pelo PHP, junta com todo esse restante e devolve lá para o internauta que fez a solicitação daquele código. Eventualmente, dentro da programação PHP, podemos implementar códigos para acesso ao banco de dados. Eu acredito que se a gente não fizer isso hoje, provavelmente na próxima aula, a gente vai fazer aí alguma coisa já usando o banco de dados também. Bom, então, resumindo, basicamente foi isso que nós fizemos, principalmente nessa primeira aula e hoje nessa introdução. Eu estou reforçando esse conceito aqui porque é importante você entender essa sistemática. Essas três figuras que estão aqui com fundo azul são tecnologias que ficam no servidor. Aqui no nosso caso, é um computador que está no data center e que responde pelo endereço sqlweb.com.br. As três podem estar na mesma máquina ou em máquinas separadas. Aí é uma questão de configuração de servidores. Provavelmente vocês devem estudar algo a respeito disso com o Evandro ou com o William. Mas aqui é importante você entender o seguinte: esse monitor aqui é o internauta que está lá na internet e que tem acesso ao seu domínio
ao seu sistema através da internet. E esse internauta só consegue visualizar e receber as informações que são enviadas pelo Apache. Eu mostrei também, deixa eu pegar aqui, mostrei para vocês na aula passada. Deixa eu pegar esse primeiro exemplo. Exatamente isso que vocês estão vendo, o código-fonte. O internauta, o que ele digita no navegador, né? O domínio e, se ele quer acesso a uma página específica, ele põe o nome do arquivo aqui na frente. Então, no nosso caso, está o x1.php e o que o internauta recebeu foi isso aqui como resultado. Eu mostrei também para vocês na nossa primeira aula que quando você clica com o botão direito do mouse em cima da página, de qualquer página da internet, e manda exibir código-fonte, você vê exatamente quais foram as informações ou códigos que o seu navegador recebeu. Aqui no meu caso eu estou usando o Google Chrome. Então, o que foi que o Google Chrome, que é o navegador que eu estou usando aqui, recebeu que foi enviado pelo Apache? Eu disse também na primeira aula para vocês que o internauta, ele está lá com um navegador web. E que esse navegador web, ele entende e processa informações com algumas tecnologias específicas, principalmente HTML, CSS e JavaScript. Essas são as principais tecnologias que os navegadores usados para acesso à internet são capazes de entender e processar. Então, se dentro da minha linguagem PHP eu pretendo mandar uma informação para o internauta que está lá na internet, eu preciso mandar isso usando dessas tecnologias de HTML, CSS e JavaScript, para que possa chegar lá do jeito que eu planejei. Então, resumidamente, o que nós fizemos na primeira aula foi isso. E para entender esse conceito, nós fizemos esses exemplos que estão disponíveis aqui, né? Fizemos o exemplo 1, que é esse que eu acabei de mostrar, e depois nós fizemos um exemplo 2. Esse exemplo 2 foi importante, porque foi com ele que eu mostrei para vocês, que eu vou até abrir ele aqui, ó. Exemplo x2.php. Nesse exemplo 2, eu já mostrei para vocês que para haver uma interação, uma troca de informações entre o internauta e o seu sistema, você tem ferramentas, recursos do HTML para que o internauta possa te enviar informações. Eu cheguei a comentar com vocês que... Deixa eu achar aqui até para mostrar novamente. Eu cheguei a comentar com vocês que não está no escopo dessa nossa disciplina de linguagem de programação estudar HTML e CSS. Mas eu comentei com vocês que lá no meu canal do YouTube, basta você procurar André UFTM, você vai achar aqui, ó. Se você for nas playlists, você vai encontrar o conteúdo gravado quando eu falei da disciplina de HTML e JavaScript. Deixa eu até lembrar ela aqui de novo para vocês, que seria muito interessante que vocês pudessem assistir, né? Então, ela está aqui armazenada, ó, a playlist é essa aqui, ó, 2019
tracinho 1, aulas de HTML/JavaScript. Quem tiver disponibilidade depois de assistir a esses vídeos aqui, ó, vai acrescentar muito, mas muito mesmo, nessa disciplina aqui que nós estamos fazendo de linguagem de programação 1. Aqui na disciplina eu vou mostrar, óbvio, quando eu for usar algum recurso do HTML, eu vou implementar, vou testar, vou explicar um pouco, mas não com a riqueza de detalhes e exemplos que tem disponível nessa playlist. Então fica aí mais uma vez a sugestão para quem tiver um tempinho de assistir esses vídeos dessa playlist. Lembrando que naqueles vídeos lá, eu usei como referência para fazer a gravação das explicações desse site aqui que eu gosto bastante. Esse site, ele fala, ó, de HTML, fala de CSS, fala de JavaScript e de outras tecnologias também, tá? Então, eu gosto muito dele e eu acabei usando aqui, ó. Aqui tem praticamente todo o conteúdo referente a essas tecnologias. Eu gosto de usar muito para esse site para HTML, CSS e JavaScript, mas o PHP, eu já comentei com vocês que o PHP, o ideal é beber direto na fonte, né? E a fonte principal do PHP é o site do PHP, que é esse aqui, ó, php.net. Também comentei com vocês sobre ele na nossa primeira aula. Aqui você pode pesquisar, coloca aqui o termo e aí você tem, ó, todas as informações sobre os recursos e as funcionalidades da linguagem. É óbvio que, por se tratar do site oficial do PHP, certamente você... aqui é o local mais completo, tá? Não está 100% traduzido, né? Quem tiver dificuldade com o inglês aí, eventualmente pode ter dificuldade, mas, como eu já comentei anteriormente, fiquem sempre à vontade para me mandar uma mensagem aí. Bom, vamos dar sequência, então, nos exemplos. Na primeira aula, nós fizemos esses exemplos aqui, ó, EX1, EX2, EX2REC e index.html. Ficou como atividade que vocês também fizessem esses exemplos nas contas de vocês, e nós combinamos aqui no início que vocês vão me mostrar esses exemplos no final dessa aula de hoje. Eu vou também aproveitar para lembrar que quem teve algum problema, teve alguma dificuldade, aproveita o finalzinho da aula de hoje aí para expor os seus problemas, as suas dificuldades e implementar isso, e, obviamente, pode ter a oportunidade de apresentar essas atividades também na próxima aula. Só lembrando para não deixar acumular, senão vira bola de neve e complica, né? Bom, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Eu quero reforçar com vocês a questão da interação do internauta com os nossos algoritmos escritos em PHP. Foi o que nós começamos a fazer aqui com esse exemplo 2, onde nós pedimos o internauta para informar os valores de X, de Y. Ele clica num botão enviar. O browser dele pega esses dados e mandam para o Apache. O Apache repassa isso para o PHP e nós conseguimos... Deixa eu fechar um pouco de janela aqui. E nós conseguimos receber essas informações, ó, porque nós programamos aqui no formulário que, neste formulário, aí aqui estamos falando de tecnologia HTML. Criei nessa página um formulário HTML. Nesse formulário, coloquei 2 campos. Um campo... Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para melhorar para vocês aí.
coloquei um campo, esse input é um recurso HTML que eu tenho para colocar isso aqui, ó. Esse campo, onde o internauta digita algum tipo de informação. Então, coloquei, aqui um primeiro campo que eu chamei de VX, aliás, o nome desse campo é VX, o ID também é VX. O ID, eu uso muito o ID se eu tiver o interesse em manipular esse campo com JavaScript. Manipular um campo de um formulário HTML com JavaScript, isso acontece dentro do browser lá do internauta. Não acontece no meu servidor aqui, tá? E depois eu criei um outro campo, um outro input, e chamei esse campo de VY. A ideia seria VX e VY, dando a entender que seriam duas variáveis, né? Variável X e variável Y. Coloquei um botão do tipo submit. O que significa um campo do tipo submit dentro de um formulário HTML? Significa que é um botão que, quando o internauta clica, o formulário é enviado. Eu escrevi nesse botão a palavra enviar. Por isso que aparece aqui, ó, o botão enviar. Mas o que faz ele ser um botão que transmite os dados do formulário para o destino, que é o ex2.rec, é o fato dele ser do tipo submit. Esses dados VX e VY são recebidos lá no programa ex2rec.php. Nós podemos dar uma olhadinha nele aqui, ó. As informações enviadas por um formulário HTML para um programa PHP, esses campos todos que tem dentro do formulário são recebidos em um array, um vetor, uma matriz unidimensional. Ou seja, para facilitar, eu recebo essas informações dentro de um $request. Então, eu faço $_request maiúsculo e aqui dentro das aspas, eu especifico o nome que eu especifiquei lá no name. O nome que eu especifico no name do input, esse name que eu ponho aqui é o que eu uso aqui para ter acesso à informação que o internauta me enviou. Vamos entender como é que essa informação chegou aqui? O internauta, lá no seu navegador, que é esse computador que está na internet, recebeu esse formulário HTML aqui, ó. Exatamente essa página. E ele recebeu com esse código aqui, ó. O browser do internauta recebeu com esse código. O browser do internauta sabe que um formulário HTML tem campos que podem ser preenchidos pelo internauta e podem ser enviados. O próprio browser do internauta sabe que quando for clicado no botão enviar, que é do tipo submit, o navegador, o browser, ele deverá pegar esses inputs com os respectivos nomes e valores que foram preenchidos pelo internauta e ele deve enviar para o Apache. O Apache recebe e repassa isso para o PHP. E aí é onde chega a informação para a gente aqui, ó. Recebi a informação que o internauta fez, posso escrever o algoritmo para fazer o que eu quiser com essa informação. Mais à frente, nós vamos propor aqui a implementação de um pequeno sistema, depois a gente pode até, se alguém tiver alguma sugestão, de um pequeno site, um pequeno sisteminha que a gente possa implementar aí durante a disciplina. Eu imagino que, se não começar na próxima semana, a gente começa na outra já a fazer a implementação
desse sistema. Eu acho que nada melhor do que um exemplo, mesmo que simples, um exemplo de um determinado problema para a gente fazer as implementações e entender como é que a gente codifica isso, né? Então, aqui eu estou tentando passar conceitos iniciais, para que vocês entendam da estrutura, entendam como é que a linguagem funciona, como é que essas tecnologias se conversam, como é que elas se completam. E aí, depois a gente pensa num pequeno sistema, projeta o banco de dados desse pequeno sistema, cria esse banco de dados na nossa conta e cria a programação PHP para que o internauta possa ter essa interação com esse nosso sistema e, obviamente, fazendo uso de banco de dados que fica mais divertido. Bom, então esse é um rápido resumo de tudo que nós fizemos na primeira aula, né? Ó, clicou no botão, foi lá para o ex2rec.php e lá ele fala, né? De acordo com o que nós programamos, ó, para x você digitou 66, para y você digitou 88, lá nós calculamos x vezes y e mostramos para o internauta o resultado 5.808. Um super resumo aí do que fizemos na primeira aula. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte que nós vimos na primeira aula? Não. Não. Tranquilo, professor. Show de bola. Então, vamos pensar num outro exemplo aqui. Eu vou pegar aqui no... Deixa eu ver o que tem de formulário aqui, de exemplo no site. Só abrindo um parênteses aqui, pessoal, quando eu falei que seria interessante vocês assistirem aquelas aulas que eu gravei em 2019 de HTML e JavaScript, é porque dentro do HTML eu tenho uma série de possibilidades de pedir para o internauta como que eu quero que ele escolha a informação. Aqui, ó. Por exemplo, esse tipo de input aqui, ó, do tipo rádio, é que dá essa opção aqui para o internauta, ó, ele marcar. Então, às vezes, você quer que o internauta escolha uma opção entre várias, esse aqui é um recurso que você pode fazer uso. E aprendendo o HTML e o CSS, mais o HTML, né? O HTML é fundamental. CSS e JavaScript seriam complementares, no caso que eu estou falando para a nossa disciplina aqui. Então, isso você passa a ter mais ferramentas, né? Mais recursos para trabalhar aí as alternativas que você quer oferecer para o internauta dentro daquele sistema que está sendo implementado. Aqui fala de todos os elementos possíveis. Aqui, ó, esse aqui também é um outro recurso bastante interessante, ó, de você colocar um campo com uma lista de opções para o internauta escolher. Também é bem legal. Bom, eu acho que, para o exemplo da aula de hoje, a gente poderia fazer o seguinte. Vamos fazer um formulário, usando um pouco desses recursos que eu estou mostrando para vocês de HTML, para o internauta preencher e mandar para a gente, tá? E depois a gente vê o que a gente faz com essas informações. Então, vamos lá. Vamos partir aqui de eu vou copiar esse cara aqui, para não ter que começar do zero. E eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou criar aqui o EX3, novo arquivo HTML. Na realidade não vai ser HTML, não, vai ser PHP. Então, novo arquivo texto PHP, que vai se chamar EX3
Foi criado com sucesso, está aqui com 0 bytes. Vou clicar com o botão direito em cima e usar a opção editar em uma nova aba. Está aqui vazio, vou dar um Ctrl V, que é aquele exemplo que eu aproveitei lá, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, só a título de aproveitamento de espaço da tela, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um F11 aqui para aproveitar melhor, vou colocar essa parte aqui toda na mesma linha, porque para o navegador, assim como para um compilador, o fato de estar em linhas diferentes não quer dizer nada. O fato da gente colocar isso em linhas separadas é mais uma questão visual para nós, né? Para a gente entender. Então, por exemplo, o que a gente chama de indentação, por exemplo, aqui nesse formulário, eu coloquei o form começando no início da linha e o /form no início da linha. E tudo que está dentro desse formulário, eu dei um espaço aqui, ó. Então, isso aqui é uma questão estética que nós usamos para facilitar a nossa leitura do código que a gente está implementando. Eu, a princípio, vou deixar esse formulário aqui sem uma ação, sem um destino específico, tá? Vou salvar aqui e agora eu quero voltar aqui. Para me voltar agora, eu vou ter que navegar com o Ctrl Tab aqui para o F11. Vamos colocar os tipos de input que nós temos. Ó. Olha quantos tipos. São vários tipos diferentes. Então, por exemplo, ó, esse aqui é muito legal. Ó. Você quer pedir para o internauta escolher uma cor? Coloca um input type color. Quer ver que legal que fica? Aqui. Eu vou apagar esses dois aqui. Esse aqui é o X3. Vou pôr aqui, ó, input type color. Vou salvar. Deixa eu abrir aqui uma aba com o x3.php. Vou até copiar aqui, deixa eu ver. Não deixa eu copiar? Então, deixa eu fazer o seguinte aqui. Prof. x3.php. Estou abrindo ele aqui, já vou mostrar para vocês. Ó, esse informe os valores de x e y passou batido. Ficou aqui, ó. Vou apagar isso aqui por enquanto. Vou pôr aqui, ó. Por enquanto eu vou poder chamar de cadastro. Cadastro não sei de que ainda. Vou salvar. Salvei. A partir do momento que eu salvei o meu arquivo aqui no meu servidor, quando o internauta acessar esse arquivo novamente, ele já terá acesso a uma nova versão. É o que acontece aqui quando ele clica no botão atualizar. Já apareceu o cadastro. E olha só, aquele input color, ó, o que ele dá aqui. Ó. Ou seja, o internauta vai escolher uma cor. Quem faz isso aqui, gente, essa tela com as opções de cores aqui, ó, é o browser, tá? Só deixa eu dar uma diminuidinha aqui, porque ele não está deixando... Ah, eu quero mostrar isso aqui completo para vocês. Vou tirar esse cadastro um pouquinho aqui, ó. Vou tirar esse cadastro aqui para mim mostrar para vocês que legal que é esse negócio. Sai o cadastro, assim eu ganho espaço. Olha só que interessante. Só pelo fato de ter colocado essa instrução aqui no meu código da minha página, lá para o internauta, deixa eu mudar só um negocinho aqui. Vou botar aqui, ó. O fn/cfox/cpip. Vou dar uma atualizada. Cadê? Atualizando, o internauta atualizou. Pronto, beleza. O que o browser do internauta recebeu? Só isso aqui, ó. O browser do internauta chegou lá uma instrução HTML input type color. O browser do internauta vai promover isso aqui, ó. O browser disponibiliza para o internauta que ele faça essa escolha de cor, ó. Ele vai clicando aqui de uma forma muito mais amigável. Tá vendo?
Aí ele já vai mostrando aqui qual que é o código RGB daquela cor. Ele tem aqui também uma espécie de... Parece uma seringa, né? Mas isso aqui funciona assim, ó. Você clica e ele gera esse negócio aqui, ó, que para onde você for na sua tela e achar a cor que você quer, e você clicar, ó, tô achando aqui no logo do Drive do Google, quer ver? Vou pegar aqui um... Cadê? Aqui, vou pegar azul, ó. Laranja. Olha lá. Tá vendo? Você busca onde, se você tiver a cor que te interessa na tela, você pode usar esse botão para buscar. Só a título de curiosidade mesmo, tá vendo? Aí essa cor, ela é enviada, ela pode ser enviada para o nosso algoritmo PHP depois. E aí a gente faz o que a gente quiser com essa informação. Vou deixar esse negócio de cor aqui. Vou dar um nome para ele. Name igual. Nós vamos perguntar qual que é a cor dos olhos da criança. Cor. Olho. Corolho. Corolho. Vai ser o corolho. A gente tem que informar para o internauta o que a gente quer, né? Qual a cor dos seus olhos? Ele vai poder escolher a cor lá. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Cadê? Aqui, achei. Assim, ó, qual a cor dos seus olhos? Então, você clica aqui e escolhe. Você tem olhos azuis da cor do mar. Pronto, nós vamos cadastrar a cor dos seus olhos. Vamos ver o que mais que tem de interessante aqui. Arquivo. Esse aqui é legal. Você pode mandar uma imagem, um arquivo para ser armazenado lá no sistema. Deixa eu ver o que mais. Então, vamos lá. Vamos pedir... Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo. Esses exemplos aqui, eles são legais, que eles já vêm junto com o label. O label... Eu posso pôr um label para o campo. O que é o label? É esse cara aqui, ó. Por exemplo, quando eu pus qual a cor dos seus olhos, esse é o label para esse campo que é o input color. Então, vamos lá. Vou pôr um label aqui. Eu estou até falando, aliás, eu estou até falando mais de HTML do que o PHP propriamente dito. Qual a cor dos seus olhos? Esse vai ser o label. Então, o conteúdo do label vai aqui. Não vou mudar de linha. Vou mudar de linha depois do campo. Vou pôr tudo isso na mesma linha. Pronto. Então, tá aí. Vamos pedir também o nome do cidadão, né? Então, vamos criar um campo. Aqui o label. O nome é cor olho. Eu vou para questão de espaço, tá, gente? Eu vou botar esse troço aqui tudo assim, para que, como eu já disse anteriormente, eu gosto que você consiga olhar na tela e ver todo o código. Eu acho que isso facilita a visualização e o entendimento. Esse label aqui vai ser para o campo chamado campo nome. Ele vai digitar o nome. Esse campo aqui é do tipo texto. E tem o nome. O name é o nome. Depois, corolho, né? Corolho ficou até esquisito, ainda mais que eu pus um A maiúsculo. Vou deixar só cor, vai? Cor e cor. Salvei, atualizando. Pronto. Então, o nome, qual a cor dos olhos. Vamos colocar também um do tipo data. Do tipo data... é legal também, quer ver, ó? Quando você manda uma instrução desse tipo aqui, ó, date,
olha só o que o navegador faz também, o browser. Eu vou colocar aqui, então, vou repetir esse aqui do nome. Eu vou deixar a cor por último. Então, ele vai colocar aqui, agora vai ser data de nascimento. Eu vou chamar o campo de nasceu. Nascimento. Então, o nome do campo é nasceu, a data que ele nasceu. E o tipo, em vez de ser texto, é o tipo date. Quer ver que interessante? Ó? Salvei. Vamos atualizar aqui. Outra coisa que o navegador faz. Veja que ele já está colocando um dd/mm/a aqui. Ó. Se clicar aqui, ó, ele já mostra um calendário. Qual que é o interessante disso? Isso aqui é um recurso disponível numa combinação HTML e navegador. Eu não preciso programar nada disso aqui, ó. Olha o calendário aí, ó. Tá vendo? Só pelo fato de ter usado o recurso HTML, onde eu falo que um campo, ou seja, um input, ele é do tipo date, automaticamente o navegador do internauta vai dar a ele a possibilidade de digitar ou selecionar usando esses recursos que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Digitou, pronto, 7 de janeiro de 2021. Cor. E assim sucessivamente. Deixa eu escolher mais uns 2 campos aqui e a gente já vai partir para a programação PHP. Ah, esse aqui é bem legal. Ah, vamos colocar uma senha, ó. Vamos colocar uma senha. O que acontece? O fato de password. Quando a gente coloca um campo, vou chamar de senha. Campo senha. O tipo do campo é password. Então, eu vou colocar aqui ó, o tipo password e o nome dele é senha. O fato de colocar um campo como tipo password, o que quer dizer isso? Quando o navegador recebe essa informação, a única coisa que o navegador faz é o seguinte: quando você começa a digitar, ele não mostra o que está sendo escrito, ele não mostra as letras. Aqui no nome ele mostra, ó. Estou digitando, ele está mostrando o que eu estou digitando. Aqui, para cada bolinha, para cada caractere digitado, ele mostra uma bolinha. Está todo mundo já, obviamente, cansado de saber como é que é essa questão de senha, né? Mas aqui eu estou mostrando para vocês que quando você coloca, fala que é do tipo password, para o navegador, ele mostra, o próprio navegador faz essa tarefa aqui de mostrar bolinhas à medida que a pessoa vai digitando. Então, eu vou deixar esse campo senha aí também. Vamos ver mais algum outro aqui que eu acho que seja interessante. Pode falar, Leandro. Professor, usa o rádio para escolher o sexo, por exemplo? Certo. Vamos no rádio. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos duplicar isso aqui, senha. Aí o label for sexo. Eita. Aí o input vai ser do tipo rádio, AM/FM, rádio. E aí o nome desse campo vai ser sexo, e aí eu vou colocar os valores. Esse aqui, ó, esse primeiro vai ser F de feminino, eu vou colocar aqui a letra F. Depois eu tenho que repetir
esse input. Talvez nesse caso específico aqui seja interessante colocar em mais de uma linha, tá? Vou colocar o M de masculino. Veja que eu faço mais de um input. Não, vou deixar tudo na mesma linha mesmo. Depois eu vejo, se não ficar legal a gente melhora. Eu coloco um input, rádio, falo que o nome é sexo, o valor, esse valor é o que vai ser enviado lá para o nosso algoritmo PHP, então ele vai, se a opção marcada for esse aqui, ele manda F. Para o internauta saber que é o F, eu coloquei o F aqui na frente. Vamos ver como é que ficou isso aqui por enquanto. Ah lá. Só que ficou junto aqui, né? Deixa eu separar isso aqui. Para separar, depois de colocar aqui, ó, eu tenho que colocar o famoso BR, né? Isso aqui é interessante que a gente reforça aquilo que eu já comentei na primeira aula, que aqui no seu código, se você muda de linha, para o navegador isso pouco importa. Se você quer que tenha mudança de linha, você tem que colocar a instrução BR. Isso aqui são conceitos de HTML que vocês precisariam dar uma estudadinha extra aí. Vamos lá, então. Só que eu acho que eu não salvei, né? Deixa eu salvar aqui, então. Coloquei o BR aqui, depois do sexo masculino, salvei. Agora sim eu posso atualizar. Pronto, ó. Então, aqui, ó. Por que quando ele marca um, ele desmarca o outro automaticamente? Porque essa é uma característica do tipo type rádio. E importante, para isso funcionar, os dois campos, tanto o campo com valor F como com valor M, eles devem ter o mesmo name. Então, esse é name sexo, esse é name sexo. Então, quantos eu colocar com o nome sexo, passa a ser a opção. Se eu trocar o nome aqui, ó, vou só mudar de sexo para XXXXX. Você vai ver que, apesar de aparecer a mesma coisa aqui, ele vai permitir que eu marque os dois, ó. Tá vendo? Porque ele considerou que são duas coisas distintas. Então, aqui no caso, precisa ser sexo. Esse é sexo. Esse também é sexo. Como eles os dois têm o mesmo name e são do mesmo tipo, que é o rádio, o navegador do internauta considera como sendo opções de um campo único. Então, se marca um, já desmarca o outro automaticamente. Bom, deixa eu ver como é que está ficando nossa brincadeira aqui. Já temos uma data, já temos uma senha. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Acho que já está bom, já dá para a gente começar aqui. Começar a brincadeira. Precisamos ter um do tipo submit, senão esse formulário não é enviado. Já está aqui o botão enviar. Eu não tinha apagado ele já está aqui. Então, às vezes, em vez de escrever enviar, nós podemos usar a opção de cadastrar. A pessoa está se cadastrando. Pronto, está aí o nosso formulário. Eu preciso definir agora para onde que essas informações serão enviadas. E aí, eu quero fazer uma coisa com vocês agora. No exemplo da primeira aula, eu fiz o seguinte. Eu fiz o ex2.php, que tinha o formulário, e lá no formulário, quando clicava no enviar, os dados eram mandados para outro arquivo PHP, para outro código. Aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês, que aí é preferência de programador, tá, gente? Cada programador, programar é uma arte, né? E cada um vai acabar desenvolvendo aí as suas habilidades e as suas preferências. E dentro das suas preferências, cada um faz do jeito que achar mais simpático. Eu tenho o hábito de usar um único arquivo. Mas aí o que eu faço para usar um único arquivo? Eu faço o seguinte. A ação desse formulário aqui, ó,
será, ao clicar no botão Submit, todos esses dados que o internauta preencheu serão enviados para o próprio programa que eu estou. No caso, x3.php. Então, eu posso pôr aqui, ó, x3.php. Significa que, quando clicar no botão cadastrar, o browser do internauta vai mandar todos esses dados que o internauta preencheu para esse mesmo arquivo que a gente está. Outra coisa que é legal a gente fazer, principalmente quando a gente tem um campo do tipo senha, é o seguinte, olha o que eu vou fazer aqui, ó, presta atenção. Dei uma atualizada, o botão virou cadastrar. Vejam que nós estamos aqui na URL, no x3.php. Aí você preenche o nome, André Luiz Souza, data de nascimento, senha. Preenchi a senha aqui, ó, peraí, deixa eu preencher de novo. Preenchi o sexo, escolhi uma cor e vou clicar no botão cadastrar. Olha só o que aconteceu. Eu acho que a maioria não deve estar vendo porque está muito pequeno, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o que apareceu aqui em cima na URL. Agora que eu marquei, eu acho que vocês estão percebendo que os dados preenchidos pelo internauta no formulário foram enviados para o x3.php via URL, ou seja, está aqui, ó, nome André Luiz Souza, e-comercial, nasceu a data, 6/4/2021, e senha igual Beraba 200. Olha que absurdo isso. A senha está indo aqui aberta na URL. Como é que eu resolvo isso? Eu troco. Se eu não informar aqui no meu formulário, por padrão, ele usa o get, tá? O método. O método é igual. Por padrão, se eu não informar aqui no HTML, o próprio navegador usa o padrão get, que é esse que você viu. Vai na URL, todos os dados. Se eu usar o método post, pronto, já não vai mais na URL. Então, atualizei. Vou vir aqui, vou dar uma atualizar. Opa, e pá. Pronto. Eu tenho que apagar isso aqui tudo agora. Entrar na página de novo. Dei um atualizar. Eu posso até ver no código fonte aqui, ó, para ter certeza que agora no browser do internauta está chegando corretamente o método post. Era isso que eu queria. Aí eu vou digitar de novo. André Luiz Souza. Uma data de nascimento qualquer aqui. A senha. Sexo. Escolho uma cor. E cadastrar. Veja que agora os dados foram transmitidos e não apareceram aqui na URL. Então, essa é uma medida que ajuda um pouco na segurança, tá? Mas aqui segurança não é muito parte dessa disciplina, mas fica aí só essa precaução, né? Porque às vezes o navegador teve o trabalho de pôr bolinha para ninguém ver o que você está digitando, mas na hora que você clica no cadastrar, a informação aparece aqui em cima. Aí não faz sentido, né? Bom, mas agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tratar esses dados, ou seja, esse formulário com esses dados está sendo preenchido pelo internauta. Quando o internauta clica no Submit, que é o botão cadastrar, todos esses dados são enviados para o nosso próprio x3.php. Como é que eu faço para tratar esses dados? Eu tenho duas possibilidades. Eu posso tratar antes ou eu posso tratar depois do formulário. Tanto faz. A princípio, tanto faz. Mas, eu posso simplesmente vir aqui no final e fazer o seguinte, ó. Vou começar um bloco de programação PHP e vou finalizar ele já aqui para já ficar bonitinho. Então, aqui na linha 12, eu vou começar um bloco de programação PHP. E aqui no meio, eu vou fazer o meu algoritmo PHP.
Se eu já colocar alguma coisa aqui, ó, eco, alô, galera do setores CTIP. Se eu fizer isso aqui, o que acontece? O cara, quando ele entrar na página x3.php, já aparece, ó, lógico, né? Ó, já aparece aqui. Lembre-se que a gente não vê o código-fonte. O internauta não recebe o código-fonte do nosso algoritmo PHP. Quando a gente está programando PHP, é o que a gente manda com print ou eco, é o que vai para o internauta. Mas e se eu quiser que isso aqui só apareça depois que ele clicar no botão cadastrar? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um if. Qual é o recurso que eu tenho aqui dentro desse if? É o seguinte. Eu posso testar o seguinte. Eu tenho uma função PHP, aí nessa hora o manual PHP vai ajudar. E aí, para mim, é tranquilo, porque eu já sei mais do que de cor. Já brinco com esse negócio aqui já tem muitos anos, então eu já conheço. Mas aí vocês, aos poucos, também irão conhecer. Existe uma função que é essa aqui, ó. isSet. Determina se a variável está declarada e é diferente de null. Então, o que acontece? Fazendo a tradução bem grosseira para essa função aqui, eu estou perguntando se aquela coisa existe. Então, raciocina aqui comigo. Quando o internauta entra nessa página, os campos input, todos são apresentados para o internauta preencher os seus dados. Mas, aquele request do PHP, por exemplo, com qualquer um desses campos aqui, ó, vou pegar um campo qualquer aqui, ó, campo nasceu. Existe o request nasceu? Aí eu vou usar a função isSet. Então, estou usando uma função. Então, vamos lá. O que eu estou perguntando aqui, ó? Existe o request nasceu? Quando é que o request nasceu vai existir? Vai existir quando o internauta clicar no botão cadastrar, que por sua vez o browser vai enviar todos esses dados para x3.php. Como o browser vai enviar todos esses campos de uma única vez para x3.php, tanto faz eu pergunto, se existe nasceu, tem que existir todos. Porque quando ele clica no botão cadastrar, o browser do internauta envia o formulário inteiro, não envia só um pedaço. Então, conceitualmente, apesar que dá para dar uma burladinha disso, mas a princípio não vem ao caso, clicou no botão cadastrar, todos esses campos são enviados. Então, se existe um, existe todos. Então, se existe o nasceu, significa o quê? Significa que o internauta clicou no botão submit. E aí, eu posso sim aqui, ó. Agora eu vou dar essa mensagem para ele. Então, eu só estou mostrando para vocês que eu consigo, via algoritmo PHP, executar um código apenas depois que o internauta clicar no botão cadastrar. Vou salvar isso aqui. Olha só, o que vai acontecer? Vou entrar no x3.php. Vamos lá, tentando de novo. Tilt, deu tilt no data center. Só um segundinho. Deixa eu ver se ele está salvando aqui. Já salvou. Vamos atualizar aqui de novo. Erro 500. Estamos... Só um segundo. Um pequeno problema temporário no data center. Vamos tentar de novo. Deixa eu ver aqui se tá navegando de boa.
Não, está respondendo de boa. Deixa eu conferir nosso código. Nosso código não tem nada de demais. PHP começa aqui, PHP termina ali, é x3.php. Vou salvar aqui de novo, vamos ver. Salvo com sucesso. Então é só aqui mesmo, vamos ver. Vou trocar de página aqui só para ver. Ah, ok, agora voltou a funcionar. /x3.php. Ué, é o x3 que está bugado mesmo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver. Vou tirar aqui temporariamente esse trecho. Ctrl X. Salvei. Atualizei o meu x3.php. Voltou a funcionar. Opa, mas ainda ficou um códigozinho aqui, ó. Lá, deixa eu... Vou salvar isso. Ah, gente, desculpa, ó. Também, ó, vou aproveitar para mostrar para vocês novamente. Para esse tipo de erro, é porque eu fico meio preguiçoso. Mas eu deveria ter ido lá no log do servidor, né? Eu mostrei isso para vocês na aula passada. Aqui, ó, no estatísticas, resumo do site, logs. Aqui ele me mostra registros de erro. Ó, ele vai me falar no finalzinho aqui que faltava um ponto e vírgula. Aqui, ó. Lá no nosso arquivo x3.php, ele está reclamando da linha... Que linha é essa aqui? Vamos ver. Ah, comeu com farinha a linha aqui, peraí. Mostra para mim. Está aparecendo aqui por causa do zoom. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Linha... Ah, eu já sei onde está o erro aqui, ó. Mas aqui é porque na mensagem é só você copiar aqui que você vê. É que na linha anterior aqui, ó... Vamos aumentar o zoom de novo. Na linha anterior, quando eu dou a mensagem, eu não encerro ela com ponto e vírgula. Então, depois que eu dou o comando echo, a mensagem, ponto e vírgula. E eu vou trocar essa mensagem aqui, ó. Alô, alô. Legal. Você mandou os dados. Então, vamos lá. Vou salvar isso aqui. E aqui o que acontece? Quando eu entrar na página x3.php a primeira vez, olha aí o que aconteceu. Ele me dá o formulário para ser preenchido. Ele não mostra essa mensagem aqui, ó. Por que ele não mostra? Porque o que está dentro desse if aqui, ó, não foi processado, porque nesse momento que ele entrou na página, ele recebeu essas informações e ele ainda não clicou. O navegador, ó, o navegador carregou isso aqui e mostrou o formulário para ele. Mostrou o formulário. Quando o Apache passou para o PHP esse bloco de algoritmo, tinha lá um if. Existe request nasceu? Não, não existe. Então ele passou batido e veio para o final. Agora, o que muda na brincadeira? Ele vai preencher aqui, ó. Preencher os dados. Preencheu. Clicou no botão cadastrar? Está enviando. Nossa, não devia ser tão lento assim, não. Tá vendo o X aqui, ó? X aqui significa que o browser está enviando os dados do formulário e, momentaneamente, o servidor no data center está meio lerdo. Foi, processou. Agora, o que aconteceu? Veio o formulário vazio e apareceu aqui, ó, alô, alô, legal, você mandou os dados. Então, vamos entender como é que foi o processamento disso. Quando o internauta clicou no botão cadastrar, o que o browser dele fez?
pegou todas as informações que eu preenchi nesses campos e mandou para o x3.php. Quando chegou para o x3.php, ele carregou novamente essa página, aí ele carrega o formulário vazio. Depois, nesse bloco de programação PHP, o PHP pergunta, existe request nasceu? Existe. Então, se existe, ele manda essa mensagem aqui. Para melhorar um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, ó. Você mandou os dados. Aí eu vou colocar aqui um BR. E aqui eu posso quebrar a linha para preencher outros dados. Ó, vou colocar aqui, ó, nome igual, aspas, ponto, aspas. O que eu estou fazendo aqui, gente? Ponto concatena. Então, eu vou concatenar com o quê? Com a informação que ele me mandou no campo nome. Vou botar aqui uma barra qualquer. Sexo igual. Vou concatenar aqui para finalizar o request sexo. Na realidade, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu só estou... quando ele preencher o formulário e me enviar esses dados do formulário, eu estou perguntando aqui, ó, mandou o formulário? Por que mandou o formulário? Porque se chegou o request nasceu, veio o formulário inteiro. Basta testar um dos campos que tem no formulário. Beleza, então eu dou uma mensagem para ele, estou mesclando nesta mensagem, que é uma grande string, estou mesclando uma mensagem com conteúdos da informação que ele mesmo preencheu. Vamos testar esse negócio, lembrando sempre que eu preciso entrar na página novamente para que sejam carregadas as alterações que eu fiz. Então, o nome, Fred Flintstone, escrito errado, para variar aqui, vamos pegar uma data qualquer, senha Uberaba, sexo masculino, vamos escolher uma cor qualquer e cadastrar. Olha lá a mensagem. Alô, legal, você mandou os dados. Nome, Fred Flintstone, sexo igual a M. Então, o que eu quero mostrar com esse exemplo para vocês? Que é possível fazer em um único arquivo um formulário, tá? Nesse formulário, os dados são enviados e recebidos no mesmo arquivo, e nesse arquivo eu posso fazer o algoritmo para manipular e tratar esses dados da forma que eu achar melhor. Bom, vamos fazer o seguinte. Por curiosidade, nós vamos ver o que chega referente ao campo cor. Vamos colocar aqui também, ó, além de mostrar o sexo, vamos concatenar mais uma informação aqui, vou pôr outra barra, vou pôr cor igual, vou pôr aqui na frente o campo request cor. Vou pôr um ponto para concatenar e pôr aqui o campo cor, só para saber o que é enviado, tem um ponto e vírgula. Deixa eu quebrar essa linha aqui para... Então, olha só, gente, vamos entender isso aqui, ó. Abre aspas. Isso aqui tudo é a mensagem. Opa, fechou aspas. Aí eu tenho um ponto, esse ponto concatena o que chegou no request nome. O ponto concatena de novo, abre aspas. Aí eu tenho mais um trecho aqui entre as aspas, que é essa mensagem. Fecha aspas, ponto, concatena com o que chegou no request sexo, ponto, abre aspas, mais um pedaço da informação, entre aspas, ponto, concatena com o que chegou no request cor. Isso tudo é só para a gente ver aqui como que a informação é enviada quando eu tenho lá com o internauta, ó,
Enter. Quando eu tenho, o internauta escolhe algo nesse padrão aqui, e quando ele envia, vamos ver o que chega. Vamos pôr aqui, ó. Pede uma data qualquer, senha Uberaba, sexo, vamos pôr um F agora, só para cadastrar. Olha o que chegou lá, é o código da cor que ele selecionou. Esse código é um padrão de código HTML para cores, que é fruto dessa conversão que foi feita aqui do padrão RGB, né? Certo? Ok. Tá aí o exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esses últimos minutos que faltam de aula, eu vou deixar na aula de hoje apenas esse exemplo x3.php para que vocês implementem e apresentem a partir da próxima aula. E eu vou deixar o restante da aula de hoje para que quem já tiver aí as atividades da primeira aula pronta, possam me apresentar, e à medida que vocês já forem me apresentando, eu já vou registrando a nota aqui no Syscad, e se alguém teve alguma dificuldade, algum problema e quiser compartilhar com todos, é até legal, porque um colega pode aprender com a dificuldade do outro também, tá certo? Então, professor, pois não? Eu descobri porque o meu não estava dando certo no começo, é porque o Google Chrome, pelo menos no meu computador, não estava permitindo o acesso ao site para fazer, sabe? Aí eu tentei pelo aquele Edge. Agora tá normal. Show. Às vezes, gente, em função, às vezes, porque quando você vai acessar a conta no data center, você usa uma porta fora do padrão normal de navegação. Quando você digita um endereço de internet, a porta padrão é a porta 80. Inclusive, a gente nem precisa informar essa porta 80. O próprio navegador usa ela como padrão. Quando você usa qualquer coisa diferente, como a gente usa aqui no caso 2.22.22, às vezes até o seu antivírus ou um firewall que você tem no seu computador pode tentar barrar esse tipo de acesso, tá? Eu vou interromper aqui a minha apresentação e aí vocês aí fiquem à vontade. Quem estiver pronto aí e quiser apresentar a atividade, fica à vontade. Eu já vou abrir o Syscad aqui para poder... Vou apresentar a minha aqui, então. Vai lá. Tá conseguindo ver aí? Sim. Esse aqui é o primeiro exemplo lá que a gente fez do curso. E esse aqui seria o segundo, que se coloca o outro valor e ele computa. Certo, show de bola. Beleza, Rafael. Rafael, deixa eu anotar sua nota aqui, Rafael. Deixa eu ver se eu já cadastrei isso aqui. Deixa eu criar a atividade aqui. Linguagem de programação 1. Essa atividade aí foi da semana... Foi lá da primeira aula, que foi dia 27 de março, não é isso? Não, 26 de março. Foi da primeira semana, que semana passada não teve, por conta do feriado. A data aqui, atividade 1. Gravar interações. Eu vou até conferir aqui no YouTube, eu costumo pôr a data. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser ir adiantando e apresentar aí, pessoal, fica à vontade. Linguagem de programação 1. Tá aqui, playlist completa, 26 de março. Dia 26 de março foi. Linguagem de programação 1. Professor. Oi.
Eu tô com dificuldade para entrar no SQL Web lá pelo 2222 lá. Eu não consegui acessar nem pelo Edge, nem pelo Firefox, nem pelo Chrome. Você quer compartilhar e fazer uma tentativa para ver se a gente descobre? Vamos lá, ué. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu tô usando o Firefox. Aí ele dá esse... sqlweb.com.br 2.2222. Esse cadeadinho com esse risco vermelho, clica nele aí para nós. Clique em mais informações. Tem permissões aqui? É. É o HTTPS, né? Deixa eu ver. O seu tá HTTPS ou HTTP aí, ó? HTTP. Só HTTP? Digita HTTPS e altera lá em cima o endereço. HTTPS, // aí você põe sqlweb.com.br. HTTPS, // a outra. // Vamos ver, dá Enter. Show de bola. Aí foi um probleminha de comunicação entre o seu browser e o data center lá. Mas agora eu acho que na próxima ele já vai pegar o da HTTPS direto. De boa, agora é só você entrar com o seu usuário e sua senha. Aí qualquer dificuldade que você tiver nas atividades, você me manda uma mensagem no Zap e na semana que vem, na próxima aula, você apresenta. Não, combinado. Valeu, obrigado. Falou, Leandro. Mais alguém, pessoal? Mais alguém quer apresentar? Se não conseguiu para hoje, tenta para a semana que vem para não acumular as atividades. Mais ninguém? Se não há mais ninguém para apresentar, só me resta desejar a todos um excelente final de semana, ótimos estudos. Mais uma vez, pintou uma dificuldade, uma dúvida, manda print para mim no Zap, que assim que eu puder eu respondo. Certinho, pessoal? Certinho. Bom fim de semana, professor. Para você também. Grande abraço a todos, até mais.